Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos à nossa aula virtual, nosso ambiente virtual. Na aula de hoje, nós veremos as potências e as raízes. Nós vamos revisitar a definição de potência, a aplicação dela, consequências dessa definição, propriedades e aplicações em questões bem elaboradas, de questões mais simples, de aplicações imediatas, até aplicações mais demoradas e uma surpresa no final da aula. Vocês vão ver o último exercício. Provavelmente essa aula vai ser um pouco extensa, né? Em média, as minhas aulas teóricas desse canal variam aí de 20, 25 minutos. Essa provavelmente vai durar um pouco mais. Bom, vamos começar? A respeito das raízes, eu vou abordar muito pouco, tá? Eu vou abordar mais as potências e suas propriedades. Vai ter uma propriedade que vai fazer um link entre as duas operações, calcular raiz e calcular potência. Esse aí, na verdade, vai ser o único momento desse curso que nós vamos fazer essa abordagem. Bom, começando pela definição de potências, né? Potência é uma operação, né, cuja base é a multiplicação. E vamos ler essa definição bem formal que está nos livros didáticos de ensino médio. Considere um número real A. Quando eu escrevo assim, para vocês que não conhecem muito a linguagem matemática em texto, essa frase está querendo dizer o seguinte: para considerar um número que seja real e um número n que seja natural, desde que esse número seja maior ou igual a 2. Chamamos de potência de base A de expoente n o número A elevado a n, que é um produto de n fatores iguais a A. E aí você tem o esquema que mostra de uma maneira mais prática essa informação, né? Você tem aqui A elevado a n, que é a potência. Ela vai ser igual que é o produto de n fatores iguais. Esse n é o número que está no expoente, tá? Aliás, é o expoente. E ele vai definir quantas vezes nós vamos repetir esse fator no nosso resultado, tá bom? Isso é muito óbvio, mas vale a pena a gente começar a nossa aula desde o mais óbvio e chegando ao mais complexo. Vejamos alguns exemplos aqui. A elevado ao quadrado, né? É muito importante que vocês lembrem dessa nomenclatura, né? O expoente 2 e o expoente 3, eles têm um nome especial, né? Quadrado e cubo. E as demais a gente vai chamar de quarta potência, quinta potência e em diante. Então, quando eu elevo um número ao quadrado, significa que eu vou utilizar dois fatores nessa multiplicação. Né? Dois fatores, qual é esse fator que vai ser utilizado? O fator que está na base, o fator A. Tá? A elevado ao cubo são 3 fatores, 2 elevado ao cubo são 3 fatores de 2. Você multiplicando agora, como são números constantes, né? A gente faz a multiplicação e encontra aí 8. Né? No caso das letras, nós não encontramos um número porque, lógico, né? São letras, são variáveis. Menos 3 elevado ao quadrado. Observe que quando existe o expoente fora de parênteses, né? O parênteses é a base. Tudo que está dentro do parênteses é a base dessa potência. Então, esse número que está dentro do parênteses que vai se repetir, né? E aí você vai ter menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, qual é a base? 4. 4 vezes 4, 16. Não é? Bom, menos 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência, vai ser menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. Quando você for
fazer essa multiplicação. A gente já viu que 2 ao cubo é 8, só que o sinal vai ter um diferencial, né? Aqui nós temos menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Isso vai dar um número negativo, tá? Dessas 4 últimas informações, nós tiramos essas conclusões aqui, tá? A primeira conclusão: quando o expoente for par, o resultado que estiver obtido ali, o sinal desse resultado é igual ao sinal da base. Perdão, é sempre positivo. Observe na letra C. O 2 é positivo, né? Perdão, vamos pegar o quadrado. Aqui, ó, quadrado. O 2 é par, a base é negativa. Encontramos um resultado positivo. O 4 é positivo, o expoente é par. Ó, expoente par 4, expoente par 2, positivo. Ou seja, sempre que tivermos um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando o expoente for ímpar, o sinal desse resultado vai ser igual ao sinal da base. Então, olha lá, letra C. Letra C a gente tem um 2 na base e o 3 como expoente. Ele é ímpar. O resultado é 8 mais 8 mais 2. Olha a letra F. Expoente ímpar. Base negativa. Resultado negativo. Tá? Isso é uma regrinha que vocês aprendem lá no sexto, sétimo ano. Aliás, no sétimo. Tá? E aqui eu só estou relembrando. Vale ressaltar uma informação que eu não falei aqui, tá? Por exemplo, a gente fez o menos 3 ao quadrado com parênteses, deu 9, né? Mas se eu fizesse o menos 3 sem o parênteses, ele me daria um resultado negativo. Por quê? Porque eu estou elevando ao quadrado somente o número 3. Aqui eu estou elevando ao quadrado o menos 3. Por isso vai acontecer esse desenvolvimento. Agora, quando não tenho parênteses, o que acontece? Eu tenho, isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 3. Eu elevo somente o número, tá? Sem o parênteses significa que eu estou elevando somente o número. Com o parênteses eu estou elevando o sinal também, aquela multiplicação. Tá bom? Essa dúvida é muito importante. Eu digo que essa dúvida é muito importante porque sempre vocês, alunos, erram isso. Então, é bom a gente sempre estar lembrando. Outras observações importantes, tá? Para todo número A real, de novo, qualquer número que seja, temos que A elevado a 1 é igual a A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu elevar um número ao número 1, ao expoente 1, eu vou encontrar o próprio número, né? Olha os exemplos. Exemplo A, 2 elevado a 1 é igual a 2, menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5, 1000 elevado a 1 é igual a 1000. A demonstração dessa ideia, a gente pode fazer, né, para um melhor entendimento, de uma maneira bem intuitiva, né? Lá pela definição, nós dizemos o quê? Nós dizemos que a potência de base qualquer, né, base A, e expoente n é o produto de n fatores de A, n fatores iguais a A, né? Se aqui o expoente é 1, quantos fatores eu vou trabalhar? Apenas 1, por isso que o resultado é ele só, tá? Isso não contradiz a definição que eu coloquei agora há pouco. Por que eu estou falando isso? Porque a definição, ela nos fala que esse n, que é o expoente, deve ser maior ou igual a 2, né? Mas essa informação só está contida ali por uma questão de lógica de interpretação da frase, tá? Porque a partir do momento que eu estou dizendo a vocês que esse n é um número de vezes que a gente vai repetir um número ou um elemento, que seja uma base, né? Bom, se vai repetir, vai ser mais de uma vez, tá? Aí aqui a gente já coloca uma observação, que se o expoente for 1, ele vai ser o resultado igual à base. Tá bom? Isso não anula, uma coisa não anula a outra. Tá?
E agora, uma coisa mais interessante é o expoente zero, né? E vale ressaltar o seguinte, que essa observação que a gente vai chamar, isso são inclusive propriedades. Essa propriedade, para todo número A pertencente aos reais com asterístico, né? Quem está acompanhando esse ano aqui as nossas videoaulas viu nas aulas de conjuntos numéricos, lá no início do ano, né? Lá no início do ano, março, abril, viu que esse asterístico, acompanhando o sinal do conjunto numérico, ele está dizendo para a gente que esse conjunto numérico contém, né, possui os seus números normais e não possui o zero. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que A pertence aos reais não nulos, ou seja, esse A pode ser qualquer número real, desde que não seja zero. Né? E a gente não vai definir alguma coisa que seja A elevado a zero, por exemplo. Então, qualquer número que não seja zero elevado a zero é igual a 1. Veja aí os mesmos exemplos de cima, só que com os expoentes trocados. 2 elevado a zero é 1, menos 5 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1. Se eu colocasse uma fração elevada a zero, também ia ser 1. Qualquer número, um número irracional, π elevado a zero é 1. Tá? Então, sempre que numa conta muito grande aparecer expoente zero, você já fica despreocupado e coloca 1 no seu lugar. Continuando essas observações, as duas últimas são propriedades. Eu coloquei como observações, mas são propriedades importantes, tá? Em alguns livros didáticos vocês vão ver como definições especiais. E agora eu estou entrando em exemplos especiais. Agora que eu vou dar nome especial às coisas. Tá? Que, na verdade, são constatações intuitivas, mas vale a pena eu mostrar para vocês. Tá bom? Para todo número A real, você pode considerar para qualquer número, quando a base for zero, o resultado sempre vai ser zero, independente do que estiver no expoente. Observe, 0 elevado a 10. Bom, 0 elevado a 10 são 10 fatores de zero sendo multiplicados. Gente, a partir do momento que numa multiplicação tem um fator zero, o resultado é zero. Então, se eu tenho 10 zeros, obviamente, o resultado vai ser zero. 0 elevado a 45 é igual a zero. 0 elevado a 2, claramente, é igual a zero. E a mesma coisa vai acontecer para o 1 elevado a A. Ou seja, para qualquer número real A, né, 1 elevado a A é igual a 1, pelo mesmo argumento do de cima. Né? Quer dizer, mesmo não, por um argumento análogo, porque você tem vários fatores de zero, evidentemente o resultado vai ser zero. Você tem vários fatores de 1. 1 vezes 1 é 1. Se você multiplicar de novo por 1, vai ser 1 de novo. E por aí vai. Por isso que eu disse que o argumento é análogo, é parecido. Tá bom? Só que não basta ter apenas um fator 1. Todos eles têm que ser 1. E como todos eles, sendo 1, é uma potência, porque todos eles são iguais, você vai ter 1 independentemente dos expoentes. Agora vamos às propriedades das potências. Eu costumo dizer, eu não escrevi aqui nesse material, mas eu costumo chamá-las de propriedades operatórias das potências. Em alguns livros didáticos de nono, primeiro ano, você vai encontrar isso, talvez até de oitavo. Bom, eu demonstraria, mas eu não vou demonstrar, tá? Eu posso demonstrar em outro vídeo. Se você quiser aí que eu demonstre, o que significa demonstrar? Eu vou mostrar que todas essas 5 afirmações são verdadeiras, utilizando a definição. Então, se você tem interesse, deixe nos comentários que eu faço outro vídeo fazendo essas explanações, que são explanações bem simples. Se você gosta de matemática, você vai adorar essas explanações. Mas eu só vou fazer se você der a sua indicação aqui nos comentários do vídeo, tá? Não esqueça. Bom, continuando. A primeira e a segunda, provavelmente vocês já ouviram falar, porque o nome é muito comum, muito conhecido. Né? A primeira, a gente costuma falar sobre o produto de potências de mesma base. Né? Eu não escrevi aí porque as outras a gente não dá muito nome, né? E só vou dando nome para um
para duas, eu acho isso preconceito com as outras. Então, só para lembrar, tá? Essa primeira propriedade a gente chama de produto de potência de mesma base. Produto é uma multiplicação e, evidentemente, aí você tem A elevado a M vezes A elevado a N, tá? De novo, levando em consideração as bases como números reais e os expoentes como números inteiros. Perdão, inteiros não, naturais. Isso que eu ia falar para vocês agora. Até aqui, eu passei muito rápido nas observações que eu vim fazendo. Mas sempre que tinha um expoente, eu considerava o tipo de número que vinha naquele expoente. Até então, eu só estou considerando números naturais. Ou seja, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Tá? Mais para frente, nós vamos ampliar esse nosso estudo, como nós ampliamos os estudos lá dos conjuntos numéricos para números inteiros negativos e números fracionários, que são os reais. Não vou entrar aqui em expoentes irracionais. Não vou entrar nesse mérito aqui, posso entrar nesse mérito em outro vídeo. Mas o que interessa muito para a gente, para alunos de ensino médio, até para a questão de vestibular e Enem e outras provas de seleção, são os expoentes racionais, ou seja, os naturais, os inteiros negativos e os fracionários. Então, voltando para cá, na primeira propriedade, nós temos o produto de potências de mesma base. E o que a gente faz com essa propriedade? Nós repetimos a base, você observe que eu repeti ali a base A, e somamos os expoentes. Você observe que eu escrevi os expoentes M e N no produto de potências de mesma base, eu somei M mais N. E eu costumo dizer que de forma análoga, não tão análoga, mas um pouco parecida, na segunda propriedade, nós fazemos o seguinte. Pensa comigo aqui rapidinho. Se você tem no produto uma operação de soma sendo envolvida, na divisão, que é a operação inversa da multiplicação, nós vamos subtrair, que é a operação inversa da soma. Olha lá o que eu vou fazer. A elevado a M dividido por A elevado a N é uma divisão, e eu coloquei para vocês das duas formas possíveis de serem apresentadas, em forma de expressão numa linha só e na forma de fração, que é a mais comum de aparecer. Observe, o primeiro é o A elevado a M de Maria, o segundo é o A elevado a N de nariz. O resultado vai ser base repetida, base A, elevado à diferença entre esses expoentes, que é M dividido por N. Que vai ficar M dividido por N, não, perdão, M menos N. E quando eu coloco que o A tem que ser diferente de zero, porque o A elevado a N, ele é divisor. O divisor não pode ser zero. Tá bom? Então, aí você tem. Até agora nós vimos. Produto de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. A terceira propriedade, ela é muito parecida com o chuveirinho, que vocês estão acostumados a fazer com a multiplicação em relação à soma ou à diferença. Só que aqui a gente vai trabalhar com os expoentes. Né? Então, eu tenho dentro do parênteses A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que eu falar A elevado a N vezes B elevado a N. E a mesma coisa vai acontecer com a divisão. A sobre B entre parênteses elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Lembrando que o B ele é divisor, ou seja, está embaixo, ele não pode ser zero. E a mais interessante, bonita, prática é a potência de potência. Vamos lá. A gente tem A elevado a M dentro do parênteses. Fora do parênteses tem mais um expoente, N. Isso a gente pode simplificar numa coisa só e fazer um expoente único, que vai ser o produto entre elas, entre os expoentes. Tá bom? Bom, com relação à propriedade 3 e a propriedade 5, a gente tem algumas observações a fazer. Tá? Vai ser agora, tem esses exemplos aqui, mas eu vou direto às observações, depois eu volto aos exemplos.
Primeira observação é sobre a potência de potência. Tá? Com parênteses não é a mesma coisa que escrever sem parênteses. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? Com parênteses, a gente acabou de aprender que multiplica os expoentes. Sem o parênteses, olha lá, multiplica os expoentes. Sem os parênteses, o expoente é uma potência, ou seja, o m elevado a n, ele não vai ser multiplicado. Tá? Você vai fazer essa potência aqui e vai encontrar um número. E esse número vai ser o expoente da base A. Já o expoente da base A no lado esquerdo, com a propriedade bem feita, é o produto entre elas, m vezes n. Olha esse exemplo aqui. 5 elevado ao quadrado. E essa potência está elevada a 3. Pela propriedade, a gente multiplica os expoentes e encontra 6. Está aqui. Dessa forma, sem os parênteses, o que nós fazemos? Nós consideramos 2 e 3 como uma potência, ou seja, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Nós vamos ver daqui a pouco. Não, nós já vimos, inclusive, lá nos exemplos. Tá? E aí você vai ter, então, que 5 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 8, que não é a mesma coisa, obviamente, que 5 elevado a 6. Tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado quando aparecer um exercício com potência de potência no parênteses, de fato vai ser potência de potência. Sem parênteses, o expoente é uma potência. Se tiver mais de um, você vai do mais alto e vem descendo. Tá bom? A outra observação é a respeito daquela terceira propriedade, que a gente não deu nome. Tá? Essa propriedade, A vezes B elevado a N igual a A elevado a N vezes B elevado a N, por muitas vezes é confundida e aplicada na soma. Como assim? É feito isso daqui que eu escrevi. Isto é errado. Nunca façam isso. Tá? Um exemplo muito interessante que nos lembra, né, de que isso não é verdade é o exemplo do produto notável. A mais B elevado ao quadrado. Né? O que é A mais B elevado ao quadrado? É o quadrado da soma de dois números. E a gente tem como resultado o quê? O quadrado do primeiro, beleza. Né? O n é 2, né? O expoente é 2, o quadrado do primeiro. Ok, está parecido com a propriedade que a gente faria errado. Só que, além de ter o B2, a gente tem o mais 2AB, que é aquele trinômio, né, do quadrado da soma de dois termos. Tá bom? Então, nunca apliquem essa propriedade que eu mostrei para vocês na soma. É sempre onde? Na multiplicação e na divisão. Tá bom? Não esqueçam disso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Aplicar as propriedades em cada exemplo. Ok? Bom, aqui nós temos produto de potências de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Eu não quero calcular aqui. Eu quero somente aplicar as propriedades. Nesse caso aqui, a gente tem uma divisão de potências que tem a mesma base. Então, eu repito a base e subtraio, os expoentes. Então, eu vou ter A elevado a 4. Na letra C, a gente já tem uma mistura, né? A gente vai ter uma fraçãozinha. E em cima, eu tenho um produto. Então, eu tenho que fazer primeiro esse produto. Então, fica... Eu vou fazer direto, tá, gente? 4 mais 3, 7. Embaixo, 3 ao quadrado. Agora, eu tenho a divisão. 3 elevado a quinta. Embaixo, a mesma coisa. Né? Inclusive, não. Vamos lá. 5 elevado a 3 vezes 3 mais 2, né? Que é igual a 5. Embaixo, 5 elevado a 7. Bom, o que eu falei para vocês na propriedade? Tem que ser na ordem que se apresenta. O de cima, o expoente do de cima menos o expoente do de baixo. 5 menos 7 menos 2. E apareceu um expoente negativo. Eu ainda não falei sobre ele.
Vou apagar? Vou escrever de outra maneira? Posso escrever de outra maneira, mas eu vou manter assim, porque já é um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Bom, aqui a gente tem a potência de potência, né? Basta repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. E aqui a gente vai aplicar, né, uma espécie de chuveirinho, que a gente pode fazer na multiplicação também, que não teve aqui exemplo. Mas como eu sei que você já sabe, porque eu já falei sobre isso agora há pouco, eu só coloquei um exemplo de divisão. É só pegar o expoente e botar em cima de todo mundo, ok? Lembra do expoente negativo que eu acabei de falar, que eu ia dar spoiler para vocês? Pois bem, olha o que apareceu para a gente. Considere o número A, olha lá de novo, pertencente aos reais não nulos. O asteriscozinho exclui o zero da contagem. Não da contagem, mas sim do grupo. E N natural. O N ainda é natural, porque a gente vai inserir o menos aí. Entendeu? É menos ele, vai aparecer em algum momento. Vale a seguinte propriedade. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Que é a mesma coisa que eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, ó. 1, porque 1 elevado a qualquer número é 1, sobre A elevado a N. Né? Mas o que vale é essa propriedade. Que propriedade é essa? Invertemos a base quando trocamos o sinal do expoente. É isso que nos interessa, tá? É isso, exatamente isso que nos interessa. E é isso que nós vamos fazer agora, nos próximos exemplos. Eu deixei de vermelho ali. Dica: primeiro eliminar o sinal negativo. A letra A, que tem a base A, é o mais comum. Porque quando você tem um exercício, e o exercício nos mostra uma expressão como essa, A elevado a menos 1, ele está querendo que nós escrevamos simplesmente o inverso de A. Exatamente isso. Então, 1 sobre A. Acabou. Só isso. Ah, mas e o N? Bom, o N é 1. A elevado a 1 é A. Né? Então, quando aparecer menos 1, só inverter a base. O mesmo faremos na letra B com a base 3. Agora, na letra C, a coisa muda de configuração. Tá? Aqui eu não vou somente aplicar, não, a propriedade, eu vou calcular também. Tá? Bom, nesse caso aqui, eu vou aplicar a minha propriedade, que é 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Olha lá. Primeiro eliminar o sinal. Como é que eu elimino o sinal? Invertendo a base. Inverti a base, tirei o sinal negativo. Agora eu escrevo o resultado. Aqui, vou inverter a base porque eu quero trocar o sinal de negativo para positivo. Então fica 1 sobre 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Ok? Opa, apareceu mais número negativo. Não tem problema nenhum. Eu vou me preocupar primeiro com o expoente, com o negativo do expoente. Tá? Então vai ficar 1 sobre a base invertida elevado a 2. Porque eu já inverti, então perco o sinal. Agora eu aplico a definição normal que eu estou acostumado a fazer. Menos 2 ao quadrado é 4. Agora a coisa vai ficar mais fácil. Porque antes eu tinha o número inteiro para converter para fração. Isso às vezes confunde a cabeça de vocês. Mas tendo a fração para encontrar a inversa dela, fica muito mais fácil. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eliminar o sinal. Como é que eu elimino o sinal? Fazendo a inversão da base. Inverti a base, ó. 2/3 virou 3/2. Agora eu aplico a propriedade do chuveirinho nos expoentes. Tá? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Ok? Tem mais uns 3 exemplozinhos aqui, ó.
1 terço elevado a menos 1. Essa é muito legal. O inverso de 1 terço, inverte. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. 3 elevado a 1. Acabou. Então, 3 elevado a 1 é 3. Tá? Aqui, a mesma coisa. 1 quinto, inverte. 5 elevado ao quadrado, porque o 2 estava negativo. 5 ao quadrado é igual a 25. 4 quintos, inverte. Vai ficar, eu já escrevi errado, tá vendo? Vai ficar 5 quartos elevado a 2. Aplicando a propriedade do chuveirinho nos expoentes, eu tenho 25, que é 5 ao quadrado, sobre 16, que é o 4 ao quadrado. Ok? Indo para a última propriedade que eu vou enunciar hoje, é essa, uma mais do que especial, que vai fazer o link entre a potência e a raiz, tá? E é quando o expoente é fracionário, ou seja, o expoente racional que é fracionário. Vamos à definição, não, vamos ao enunciado. Considere o número A real e P e Q inteiros, com o Q diferente de 0 e de 1. Tá? Ou seja, esse Q, que é o denominador do expoente, que é uma fração, não pode ser 0 porque ele é o denominador de uma fração. E não pode ser 1, porque se for 1, o expoente vai ser inteiro, não vai ser fracionário. Tá? Vale a seguinte propriedade. Que propriedade é essa? A elevado a uma fração é igual a um radical, onde o radicando é a base, tá? E o P, que é o numerador do expoente, continua sendo expoente, e o Q, que é denominador desse expoente, vira índice da raiz. É exatamente isso. Ó. Denominador se transforma em índice da raiz e numerador continua expoente, porém sozinho, porque o numerador P estava como expoente, sim, só que ele se transformou em expoente isolado ali, porque o seu companheiro, que é o denominador, virou índice da raiz. Uma outra observação aí no lado direito da sua tela, aqui embaixo, é o seguinte: tanto faz eu escrever o expoente P do lado de fora da raiz, quanto do lado de dentro da raiz. Tá? Tanto faz isso. Essa aula ela é cheia de observações, entendeu? Porque tem muitas situações que vocês deixam passar com erros simples e tudo mais, então a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? E esse é um cuidado que vocês podem se despreocupar, porque tanto faz escrever do lado de fora do radical, como do lado de dentro. O expoente não vai ter alteração, tá bom? Vamos aos exemplos? Lembrando, vamos voltar aqui para lembrar. O denominador vira índice da raiz, tá bom? Então vamos ao que interessa. Tem fração? Tem, Pedro. Ah, se tem fração, já põe o radical. Quem é o denominador? 2. Bom, no radical ali, se eu não escrever nada, é porque é 2. Então não preciso me preocupar. Basta escrever 5 elevado ao expoente numerador. Ah, o expoente numerador é 1. Então não preciso escrever. Ou seja, gente, sempre que o expoente for 1 meio, você escreve a raiz quadrada com a base. Simples assim, tá bom? Na letra B. Na letra B, tem fração no numerador? Tem. Perdão, no expoente? Tem. Então agora eu coloco radical. Expoente numerador 1, não preciso escrever. Expoente denominador 4, vira radical da raiz, índice do radical. Tá bom? Tem fração no expoente? Tem. Joga o radical. Põe a base no radicando. Denominador 5, índice 5. E o 3 é numerador. Vai em qualquer lugar, ou dentro ou fora. Vou colocar aqui dentro para ficar bonitinho. Tá bom?
Eita, agora na letra D e na letra E a gente está com sinais negativos. Bom, o que eu falei lá na hora dos sinais negativos? Elimine-os primeiramente. Então, primeiro eu vou eliminar. Então, vai ficar assim. 4, o inverso de 4 é 1/4. Continua 2/3, só tira o sinal. Tá? Tem fração no numerador, no expoente? Tem. Então, vira radical. Vou colocar 1/4 aqui. Denominador da fração do expoente é 3, então 3 é radical. E o 2 continua expoente. Para eu não precisar colocar parênteses aqui dentro, eu vou colocar aqui fora o 2. Ok? Se eu colocasse do lado de dentro, teria que colocar entre parênteses, como aqui está. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Vou tirar o sinal primeiro, então vai ficar 5/2. Ó, já ia errar, tá vendo? Vai ficar 5/2 elevado a 5/2 positivos, porque eu tirei o sinal já dele. Né? Agora basta vamos lá. O denominador é 2. Se o denominador é 2, é raiz quadrada. Eu não preciso colocar o número no índice, que eu já sei que é 2 se eu não escrevo. Então fica 5/2. Aí aqui eu vou colocar entre parênteses, ó, elevado à quinta. Se eu colocar o expoente do lado de fora e o radicando for uma fração, não preciso me preocupar. Se eu colocar dentro do radical e sendo fração o radicando, eu tenho que colocar essa fração entre parênteses. Tá bom? Agora, nós vamos para a seção do nosso vídeo, que é a seção de exercícios. Vai ser um pouco mais longo, mas vale a pena a gente assistir. Tá bom? Serão 7 exercícios no total. Alguns mais fáceis, mais imediatos, outros mais elaborados, mais chatos, mas vale a pena vocês anotarem aí no caderninho de vocês depois. Tá bom? Vamos lá? Bom, 3 elevado a 2 elevado a 3. Nós fizemos alguns comentários em relação a essa expressão. Se não tem parênteses, o que nós fazemos? Nós fazemos primeiro a potência que está no expoente. 2 elevado ao cubo é 8. Menos potência de potência bonitinha, com parênteses. O que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 6. 3 elevado à oitava potência é igual a 6.561. Já 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Isso resulta em 5.832. Basta fazer ou na calculadora ou na mão os 8 fatores de 3, depois desses daí a gente já tira os 6 fatores de 3 e faz a subtração normal, tá bom? Calcule 10 elevado a 0, mais 10 elevado a 1, mais 10 elevado a 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tem que respeitar bastante os parênteses, tá? Se você tem parênteses e não tem potência de potência, só tem os parênteses, você tem que primeiro fazer a conta dentro do parênteses, depois você eleva esse resultado. Agora, quando você tiver potência de potência, aí sim você aplica a propriedade. Mas fora isso, você tem que fazer o que está dentro do parênteses e depois resolver bonitinho, tá bom? Bom, 10 elevado a 0, a gente aprendeu hoje que qualquer potência com expoente 0 é igual a 1. 10 elevado a 1, qualquer potência de expoente 1 é igual ao próprio número. E 10 ao quadrado é igual a 100. Isso tudo está elevado ao quadrado. Ora, 100 mais 10 mais 1 é igual a 111. Faz aí 111 vezes 111, que você vai encontrar 12.321. Número 3. Agora nós temos aí propriedades que a gente estudou hoje. Nós vamos utilizar bastante propriedades para poder resolver isso daí, tá bom? Mas o que interessa mesmo, gente, é aplicar a propriedade. Isso eu quero que vocês aprendam na aula de hoje, tá bom? Por isso que eu estou pulando algumas coisas. Vamos lá. Eita, linha torta. 7 elevado a 5 que está elevado a 3. Veja bem,
potência de potência, né? Então, eu vou fazer 7 elevado a 15 dividido por 7 elevado a 6, concordam? 3 vezes 2, 6. Embaixo, quanto é 2 embaixo, veja bem, ó, é uma expressão dentro do parênteses. Não adianta você ficar fazendo potência de potência que não dá. Ou chuveirinho também não pode, tá? Porque tem um mais ali. Se fosse só 2 vezes 3, dá para você fazer isso. Mas não dá, tá? Então, faça o que está dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 que é elevado à quinta. Em cima, 7 elevado a 15 dividido por 7 elevado a 6 é igual a 7 elevado a 15 menos 6. Vou escrever isso aqui porque vocês podem se perder aí no vídeo. Vamos lá, vamos continuar. 15 menos 6 é igual a 9. Né? Sobre 7 elevado a 5. Isso vai ser igual a 7. De novo, divisão de potência de mesma base. Repete a base. Isso subtrai os expoentes. Isso vai dar 7 elevado à quarta, que é igual a 2.401. Ok? Você viu que a gente aplicou a propriedade de potência e depois a propriedade da divisão de potência de mesma base e achamos o resultado. Seria muito mais fácil, é muito mais fácil encontrar esse 2.401 desta forma do que fazer 7 elevado à quinta, depois o resultado que você encontrar elevar a 3, dividir por 7 ao cubo, depois elevar ao quadrado, e embaixo, dividir por 7 à quinta. Olha que loucura, né? Então, as propriedades, por isso que eu falei lá no início da aula, eu gosto de chamá-las de propriedades operatórias, porque ela vai facilitar o desenvolvimento do uso das operações aritméticas nesse caso aqui. Entendeu? Agora simplifica a expressão, até porque nós não temos muito o que fazer conta, nós vamos simplificar mesmo, né? Vamos lá. Bom, em cima a gente tem que procurar, antes de procurar saber quais são as letras iguais, eu estou vendo aí potência de potência, então vou transformar tudo a um mesmo expoente, né? Então vamos lá, o a elevado a menos 1 eu vou repetir, vezes b elevado a 2 que está elevado a 3, com parênteses, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Embaixo, B. B, qual vai ser o expoente do B? 2 vezes menos 2, menos 4. Qual vai ser o expoente do A? Menos 6. Organizando em ordem alfabética, eu vou colocar assim. Em cima, A elevado a menos 1 vezes A elevado a 20. Você tem produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Não é isso que a gente faz? Ah, mas Pedro, você não vai somar, você vai subtrair. Bom, eu estou somando dois números. Eu troquei a ordem embaixo, tá, gente? Não tenta errar, não. Eu estou somando dois números que têm sinais diferentes. Então, a gente subtrai e dá o sinal do maior valor, né, em módulo. Então, 20 menos 1, 19, vezes b elevado a sexta, sobre a elevado a menos 6, vezes b elevado a menos 4. O que a gente faz agora? Ó, eu vou dividir a elevado a 19 por a elevado a menos 6 e b elevado a 6 por b elevado a menos 4. Então, vai ficar a elevado ao de cima menos o de baixo. Olha o que eu vou fazer. Menos 6 entre parênteses, porque o de baixo ele é negativo. Tá? B elevado ao 6 menos o menos 4. Então, vai ficar a elevado a 19 mais 6, vezes b elevado a 6 mais 4. Isso vai me dar a elevado a 25 vezes b elevado a 10. Eu posso ainda até melhorar mais isso, mas eu vou deixar por enquanto, porque já foram muitas propriedades. Quer dizer, não muitas, apenas duas, mas utilizadas em várias maneiras. Então, eu vou parar por aqui nesse exercício para vocês assimilarem meio o que foi feito. Se você não entendeu, volta no vídeo. Se você continua sem entender, deixa o comentário aqui
na descrição desse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou estar te respondendo, te ajudando. Calcule. Vamos lá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma dica para vocês. A gente tem uma subtração no numerador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar essa fração em duas. Olha como é que vai ficar. Porque o denominador é o mesmo. Então, eu posso fazer isso. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 elevado a menos 2 sobre... Eu já vou colocar o chuveirinho aqui, né? Que os dois elementos da base vão receber o mesmo expoente. Vai ficar 3 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 2, menos, que é aquele menos ali, 2 vezes 3 elevado a menos 2, sobre a mesma coisa, 3 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a menos 2. Olha o que eu posso fazer aqui. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2. Eu vou cortar esses dois aqui. Tá? E aqui também, ó. 3 elevado a menos 2, cortei. O que me resta, então? Vai me restar 3 sobre 3 elevado a menos 2, menos 2 sobre 2 elevado a menos 2. Agora, aplica a propriedade da divisão. Vai ficar como? 3 elevado à diferença entre os expoentes. Qual é o expoente do primeiro? 1. Menos, por causa da divisão. Qual é o expoente do segundo? Menos 2. Menos. Repete a base e subtrai os expoentes. O expoente do primeiro, 1. Menos. O expoente do segundo, menos 2. Vamos lá, vai ficar como? 3 elevado a 1 mais 2, menos 2 elevado a 1 mais 2. Gente, eu estou fazendo as contas devagar, mas se você tiver habilidade mais na subtração na cabeça, você pode desenvolver mais rápido, tá? Por exemplo, aqui não precisaria escrever 1 mais 2 em cada expoente. Eu já poderia escrever o quê? 3 elevado ao cubo menos 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Menos 2 elevado ao cubo, que é 8, isso é igual a de 19. Ok? Continuando. Agora, eu fiz questão de selecionar um exercício mais elaborado, ou seja, que caiu num vestibular antigo, esse vestibular não é novo, tá? Aliás, o outro próximo exercício é mais antigo ainda, também caiu em vestibular, tá? E nós vamos ver muito esse tipo de exercício nessa fase que a gente está trabalhando com potência, vamos trabalhar com equação exponencial, função exponencial. Isso aqui já é uma questão de função exponencial, mas não precisa saber função exponencial para resolvê-la. Basta saber o conceito básico de função. Isso nós conhecemos. Tá? Uma fórmula matemática para se calcular aproximadamente a área em metros da superfície corporal de uma pessoa é dada por S de P igual a 11 centésimos vezes P elevado a 2 terços. O que significa a área da superfície corporal? É a área da pele toda do corpo, tá? Só que em metros quadrados. Letra A, em que P é a massa da pessoa em quilogramas, e para esse problema, nós vamos considerar uma criança de 8 quilos. Vamos determinar a área da superfície corporal da criança. Veja bem, olha só, para esse caso, o P é igual a 8 quilos. Né? O P é igual a 8 quilos. Bom, então eu quero saber a área. A área é o S. Então eu vou calcular o S de 8 quilos. Ou seja, conceito básico de função. Eu quero saber a imagem dessa função com domínio igual. Domínio é P, com domínio igual a 8. Então vai ficar 11 centésimos vezes 8 elevado a 2 terços. Bom, 11 centésimos vezes... Vamos desenvolver esse 2 terços aí. Esse 2 terços no expoente vai virar um radical. Tem fração... Gente, lembra dessa frase. Tem fração, vira radical. O denominador vira índice
A base continua radicando e o expoente continua expoente. Perdão, o numerador continua expoente. Bom, continuando aqui, o que nós temos? 11 centésimos vezes raiz cúbica de 8. Tanto faz a gente levar o 8 ao quadrado e calcular a raiz cúbica, quanto calcular a raiz cúbica de 8 e levar ao quadrado depois. Eu prefiro fazer isso, essa segunda, porque os números ficam pequenos. Porque a raiz cúbica de 8 é 2. E basta levar o 2 ao quadrado. Acho muito mais fácil, tá? E aí a gente tem 11 centésimos. Você está vendo que esse 11 centésimos eu estou carregando desde o início, né? Vezes 4. Bom, então eu tenho 44 centésimos, isso me dá 0,44 metros quadrados, porque ele falou que o resultado se dá em metros quadrados. Tá bom? Essa é a resposta. A letra B é mais trabalhosa, tá? Que ele pede o seguinte: determine a massa da criança, a massa que a criança terá quando a área de sua superfície corporal duplicar. Bom, a área da superfície corporal é 0,44, né? Duplicando essa superfície corporal, a gente vai ter o quê? 0,44 vezes 2, 0,88 metros quadrados. Acabou. E aí eu quero saber qual vai ser o peso, na verdade, a massa dessa criança. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Ou seja, S de P é igual a 0,88, né? O que é S de P? Bom, S de P vai ser 11 sobre 100 vezes P elevado a 2 terços, igual a 0,88. Fazendo as multiplicações cruzadas, ou seja, o 11 passando para baixo no segundo lado e o 100 para cima, eu vou ter o seguinte: P elevado a 2 terços vai ser igual a 100 sobre 11 vezes 0,88. P elevado a 2 terços vai ser 100 vezes 0,88 é igual a 88 sobre 100, sobre 11, perdão, tá? Eu vou ter que P elevado a 2 terços é igual a 8, que é 88 dividido por 11. O que eu vou fazer agora? É uma dica, tá, gente? Eu vou até fazer de outra cor aqui. É uma dica que eu dou para vocês. Quando aparecer uma situação dessa, com expoente louco, a gente vai elevar ao quadrado ambos os lados pelo inverso desse expoente. Qual é o inverso desse expoente? Bom, esse expoente é 2 terços. Eu elevando aqui a 3 meios, eu tenho potência de potência, e quando eu for multiplicar esses dois números, eu vou encontrar o expoente 1 e o P sozinho. Ótimo. Que é isso que eu quero, tá? Só que se eu faço uma conta de um lado, eu tenho que fazer essa conta do outro também. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar 8 elevado a 3 meios. Mas para facilitar um pouco a nossa vida, vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar roxo. Eu vou fatorar esse 8. Bom, 8 dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso é igual a 2 elevado ao cubo. Então vai ficar assim: P igual a 2 elevado ao cubo elevado a 3 meios. Por que o Pedro está fazendo isso? Por causa dessa informação. Eu preciso encontrar um 2 no meio do caminho para poder substituir no radical, no raiz de 2, tá? Bom, a partir de agora eu vou fazer aqui para o lado, tá bom? Bom, potência de potência, eu tenho 2, então, elevado a 9 meios, né? Só que fração. Eu tenho um expoente fracionário. O expoente fracionário eu tenho que transformar em radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 9. Olha que legal. Bom, mas 2 elevado a 9 é 2 elevado a 8 vezes 2. Estou usando propriedade também lá, operatória.
Esse 2/8 eu posso tirar de dentro da raiz. Basta dividir o 8 do expoente pelo 2 do índice. Então, vai ficar 2 elevado à quarta vezes raiz quadrada de 2. 2 elevado à quarta é 16. E fazendo os cálculos de aproximação que o próprio exercício nos informou, eu vou ter 16 vezes 1,4. Isso aí vai me dar aproximadamente 22,45 quilogramas. Tá? Ou seja, é um probleminha mais elaborado? Dá trabalho? Dá. Mas você vê que todo momento eu apliquei propriedades. Ou seja, vocês têm que interpretar e aplicar as propriedades. Então, é muito importante que vocês façam exercícios, porque nós vamos fazer exercícios desse tipo aqui. Eu já dei um spoiler do que nós vamos ver lá na frente, nessa sequência de vídeos sobre esse assunto exponencial. Entendeu? E esse é um tipo de problema típico das funções exponenciais. Agora, indo para o último exercício, que eu acho particularmente o exercício mais animado, mais interessante de todo o nosso vídeo de hoje. Tá bom? Vamos lá? Bom, é o seguinte. Eu quero saber o número de algarismos desse produto aqui, ou seja, do resultado. Gente, é claro que vocês não vão fazer 5 elevado a 17 e multiplicar por 4 elevado a 9 e calcular quantos algarismos tem. Não vão fazer isso. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte forma. Olha que legal. Primeiro, eu vou transformar esse 4 elevado a 9 numa base 2. Então, vai ficar assim. 5 elevado a 17 vezes o 4. Vocês concordam que 4 é igual a 2 ao quadrado? Concordam, né? Então, vai ficar assim. 2 ao quadrado elevado a 9. Bom, aplica a propriedade da potência de potência, tá? Então, vai ficar 2 elevado a 18. Que é 2 vezes 9 dá 18. Vocês estão vendo que 17 e 18 estão muito próximos? Estão muito próximos, né? Então, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu quero... Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 5 elevado a 17 e 2 elevado a 18. Se eu tivesse o 5 e o 2 elevado ao mesmo expoente, eu aplicava uma propriedade. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer assim. Eu vou reescrever essa informação dessa maneira. 5 elevado a 17 vezes 2 elevado a 17. Pronto, eu tenho os mesmos expoentes vezes 2. Apliquei a propriedade do produto, só que eu desmembrei. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó, 5 vezes 2 elevado ao mesmo expoente. É o caminho contrário daquela propriedade que a gente viu hoje. E multiplicar isso por 2. Mas quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. 10 elevado a 17 vezes 2. Aqui a gente já tem uma resposta, que não é 17. Provavelmente é 18. Mas vamos ver por quê? Porque vai funcionar isso aqui, gente. Quanto é 10 elevado a 17? Bom, 10 aqui do ladinho. 10 elevado ao quadrado é igual a 100, concorda? Ou seja, o número que está no expoente é a quantidade de zeros que a potência de 10 vai ter. Só que, então, aqui a gente tem 3 algarismos, né? Então, o que vai acontecer? O 10 elevado a 17 é um número desse formato aqui. 1, 0, 0, 1, 2, 3, reticência e 0. E aqui a gente vai ter o quê? 17 zeros mais um algarismo. Então, vou colocar 18 algarismos. Só que isso é vezes 2. Não tem problema nenhum, vai dar a mesma coisa. Ó. 2 vezes 0, 0, vezes 0, 0, 0, 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0, 0, 1, 2, 3, 0. Ou seja, aqui vai continuar tendo 18 algarismos. Alternativa B. Esse é um exercício clássico, típico de concursos. Tá? Por isso que eu quis colocar. E assim, com prática, vocês vão saber fazer isso perfeitamente. Mas eu acho esse exercício muito legal. Parece ser difícil para quem não conhece, mas sabendo aplicar as propriedades, ele fica muito interessante. Tá bom?
Foi um prazer estar com vocês aqui nesse vídeo. Fico muito feliz em saber que tem muitos alunos acessando, quer dizer, alguns alunos acessando. Espero que tenha sido proveitoso. Sei que foi cansativo, a gente tem aí 1 hora de vídeo. Foi bem cansativo, mas foi proveitoso. Fique na paz e até uma próxima.